Você sabia que a maior parte dos erros de obra ou de decoração são relacionados à falta de planejamento? Ou seja, quando a pessoa executa e depois vem aquele arrependimento. Putz, poderia ter feito de outra maneira, poderia ter visto o vídeo lá da Bruna para eu não errar. E a ideia desse vídeo, gente, é te auxiliar, é te ajudar para você não errar em nenhuma dessas 7 decorações que eu vou mostrar para você hoje. Bora comigo conferir as dicas? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, se curtir o meu vídeo, te convido a se inscrever e já ativar o sininho da notificação para você não perder nenhum conteúdo que eu for postar. Eu sempre posto vídeos semanalmente aí que envolvem arquitetura, reforma e decoração. Então, se é um tema que te interessa, te recomendo a se inscrever no meu canal. Agora, você que já me conhece, puder deixar o seu like, ficarei super agradecida para você não se esquecer no final, tá? Por isso que eu já peço logo do início. Gente, o primeiro item aí que eu falo que você pode vir a se arrepender sim na sua obra é o que a gente chama de você fazer o acabamento reto. Pode ser em qualquer material, mas eu vou dar aqui algumas sugestões. Por exemplo, você faz o acabamento reto ali no seu rodapé. Então vem com uma placa aqui e outra aqui. O que acontece? Aparece a emenda entre um material e outro. Pode ser o gesso, o poliestireno, qualquer rodapé. Ou, por exemplo, você tem uma bancada ali de porcelanato e tem o tampo numa ilha e tem logo um tampo abaixo. Esse acabamento é reto. Eu não vou falar para você que é feio e que você não deva fazer na sua obra, mas eu acho muito mais sofisticado e o acabamento fica muito melhor, obviamente, se você fizer com uma empresa especializada, aquele acabamento que a gente chama de meia esquadria. O que é isso, Bruna? É quando tem, por exemplo, uma peça aqui e na ponta faz um recorte de 45 graus, fazendo com que uma ponta e outra se encaixe perfeitamente, o que evita a aparência daquelas emendas de materiais, né? Aquela cola, dá um aspecto um pouco mais uniforme. Então eu recomendo muito que você coloque, por exemplo, esse acabamento meia esquadria em nichos, que pode ser dentro do banheiro, ou, por exemplo, quina de paredes. Mesmo que você tenha um revestimento 3D, dá sim para você fazer esse acabamento meia esquadria, apesar dos revestimentos 3D não estarem muito em alta tendência, né? Mas você pode verificar que esse acabamento meia esquadria pode ser feito com qualquer material, desde uma bancada em madeira ou em acabamentos em gessos, revestimentos cerâmicos, porcelanas, mas esse é o meu conselho para você. E muitos arquitetos têm feito esse acabamento ultimamente, então é um acabamento que está muito em alta tendência. O segundo item que você pode se arrepender na sua obra, e aí é um toque para deixar ela muito mais elegante, é quando você não alinha os revestimentos. Por exemplo, num banheiro você tem um porcelanato no piso e outro ali na parede que o revestimento das juntas entre uma peça e outra não casa com a parte de cima. Então isso deixa o aspecto visual bem deselegante do seu banheiro. E isso acontece principalmente em banheiro, gente, por incrível que pareça, porque é muito visível a parte do piso com a parte da parede, principalmente o piso que vem ali pelo box e sobe ali pela parede, né? E o que eu vou falar para você de sugestão? Por exemplo, se você quiser colocar azulejos de 20 por 20 no box, na parede do box, e quiser colocar um porcelanato no piso, eu já te indicaria que você colocasse, por exemplo, o porcelanato 60 por 60, porque vai ter a modulação certinha, porque 3 peças de 20 vai dar o total de 60 centímetros, que é a peça do porcelanato, fazendo com que o porcelanato fique alinhado na vertical com essas 3 peças de azulejo. E aí você pode fazer uma certa modulação, não que necessariamente precise ser a mesma dimensão da peça do piso com a peça da parede. Claro, né, gente, que nem sempre isso é possível, mas enquanto você puder ter esse olhar mais criterioso e puder fazer as escolhas certas dos revestimentos do piso e da parede, vai ficar muito mais elegante. Outra observação que você pode conferir na imagem ao lado é, por exemplo, quando a gente tem alguns elementos na decoração
decoração que podem casar com a paginação do revestimento da parede ou do piso. Nesse exemplo, eu estou te mostrando que tem o nicho e logo ao lado o revestimento alinhado, né, com o nicho do azulejo ou do revestimento em porcelanato. Então, ter essa sacada também de alinhar o nicho, né? Mesmo que seja aqueles embutidos, aqueles que a gente já compra pré-fabricado, que só instala ali dentro do box do banheiro, do nicho do banheiro, mas é importante que você já pense nesse alinhamento, tanto do piso com a parede, né? Em questão das peças, como também você tentar observar os objetos que estarão ali naquela parede, que pode ser esse nicho ou pode ser algum armário de cozinha, tentando fazer com que a peça inteira já case ao lado de um móvel ou de um nicho, por exemplo. E agora eu vou falar de uma decoração que você pode se arrepender se você for muito ligado às tendências de arquitetura e design atuais, as sancas abertas. As sancas abertas, tá, gente? Para quem não sabe aí, são aquelas sancas de gesso que a gente faz no forro, que elas são abertas, como o próprio nome já fala, né? Elas são abertas, possuem uma iluminação de fita ou tubular de LED, que pode ser mais amarelada ou mais neutra, se for numa cozinha, por exemplo, mais amarelada se for numa sala, mas ela permite com que o meio do ambiente fique um pouco mais alto e as laterais têm essa iluminação que joga essa iluminação para o meio do ambiente. Além, pessoal, dessas sancas abertas mais amplas, o que também está caindo em desuso são aqueles faixos de luz que é a própria sanca aberta, mas ela é mais fina e reta, que vai de uma ponta a outra do ambiente. Estava muito sendo utilizado de um tempo para cá, inclusive eu já coloquei nos projetos também, e a gente colocava essas faixas de luz em vários ambientes simultâneos, por exemplo, a cozinha, a sala, com essa largura aí de 12 a 14 centímetros. E o que tem sido mais utilizado agora, no momento atual? A gente vê que a maioria dos arquitetos, inclusive eu também, a gente está optando por aquele perfil slim de LED, que é uma luminária que a gente compra e embute diretamente no forro. Essa luminária, ela também é de ponta a ponta, ela é mais reta, porém ela tem uma espessura um pouco mais fina do que essa sanca aberta que é feita no próprio forro de gesso. E esse perfil slim que eu estou falando, que é um pouco mais fininho, né, tem de 3 a 5, 6 milímetros, que dá o aspecto mais delicado ali do seu forro, da sua parede, ele é super prático, porque você compra essa luminária e pede para o seu prestador de serviço instalar diretamente no forro. Não tem o trabalho dele fazer o recorte do forro de gesso, montar ali a estrutura por dentro, colocar aquela iluminação de LED, né? Que a sanca aberta exige isso, todo esse trabalho manual. E além do que, né, gente, que a gente não pode esquecer a manutenção, a limpeza, que você sempre vai precisar limpar aquela sanca aberta ali por dentro, até para evitar o acúmulo de poeira ou de insetos, bichos, etc. Então, o que está se utilizando bastante são esses perfis mais slim, mais fininhos. E olha que bacana, você pode também instalar em cima de painéis ripados e fazer uma certa movimentação, colocar luminárias que sejam irregulares, né, dando um aspecto legal ali na decoração da sua parede, juntamente com o seu teto. E antes de falar do próximo item, só para você não se confundir, tá? Aquela sanca invertida que tem a sua abertura diretamente para uma cortina ou para uma parede que pode ter um revestimento ou um boserri, algo ali. Essa sanca invertida, ela está em alta, tá bom? Para você não confundir com essa sanca aberta que eu acabei de explicar, que não está tanto em uso ultimamente. Agora, gente, eu vou falar de outro item que, embora muitos arquitetos tenham colocado nos seus projetos ultimamente, tem sido uma alta tendência, porém, eu não concordo muito, tá? O que que é? É quando você não utiliza a tabica no forro. Tabica é uma estruturinha que eu estou te mostrando aí ao lado, de aço galvanizado, que a gente coloca entre a estrutura ali do gesso acartonado, né, que é o forro, com a parede. A função dessa tabica, ela atende a sustentar o forro e também de fazer a ligação com a parede para não haver dilatação. O que é dilatação? É quando o material ele expande e volta para o seu estado original. Então, se tem a diferença de temperatura, calor, frio, o que acontece? Os materiais eles se dilatam e eles se contraem.
E o gesso acontece a mesma coisa. E se a gente não coloca essa tabica na periferia ali do nosso ambiente, o que pode acontecer? Trincar a massa corrida, trincar a pintura e você desperdiçar dinheiro tendo que fazer um outro forro. Então aí é um partido arquitetônico, né? Um partido que muitos arquitetos têm feito ultimamente para dar aquele aspecto de como se fosse uma laje, porque a laje ela não tem nenhum recorte ali, né? Eu acho que não é uma boa para você que quer ter uma decoração, um forro por muitos anos, né? Geralmente a gente não quer fazer muita manutenção na nossa reforma, na nossa casa, enfim. E se você não fizer, não colocar essa tabica, o que provavelmente vai acontecer é rachar, com o tempo, rachar o seu forro de gesso. Ambientes muito pequenos, como o banheiro, não tem tanto esse problema, porque quanto menor o ambiente, menor é a área ali que vai estar dilatando e se contraindo. Talvez não veria tanto problema como se fosse uma sala grande, né, que a gente tem uma maior distância entre uma parede e outra, mas de uma maneira geral, eu não recomendo você não colocar tabica no seu forro de gesso. Outro item que eu considero lindo, tá? Não sou contra nichos ou prateleiras, mas que eu acho que vale a pena você pensar duas vezes antes de colocar, é justamente muitos nichos. Por exemplo, se você quer uma estante toda cheia de nichos ali na sua sala, ou ao invés de ter um armário superior na cozinha, só ter prateleiras. Eu não sou contra, eu acho até legal, mas você precisa pensar que sempre você vai precisar ficar limpando aqueles nichos, aquelas prateleiras, e talvez não seja uma boa para você se você não tiver uma empregada ou se você não tiver muito tempo para ficar limpando, né? Vai ter o acúmulo ali de sujeira, de poeira. Por que os nichos e as prateleiras são bem-vindas? Porque elas expõem as decorações. Mas aí você pode ter um equilíbrio, né? Colocar menos números de nichos, colocar um ou outro para só dar um toque ali na decoração. Outra sugestão que eu dou para você que quer dar uma certa transparência e ao mesmo tempo não ter nichos, você pode colocar vidro. Tem aquele vidro reflecta que está muito em alta tendência e vai continuar porque ele é lindo por sinal. Sempre especifico aí nos meus projetos aquele reflecta bronze, já vai uma dica para você que gosta desse vidro reflecta. Ele é legal porque ao mesmo tempo permite uma certa transparência e ele dá para você ver o que está dentro, né? Ao mesmo tempo não precisa ficar fazendo essa manutenção de limpeza. Também tem o vidro canelado, que possui uma certa ondulação, que é super bonito e ele é transparente. Ou até mesmo o vidro transparente. Outro item que você pode se arrepender, principalmente aqueles adeptos do minimalismo ou que quer ter o ambiente todo monocromático, mesmo que seja colorido, que tenha uma intensidade de cor, por exemplo, uma cozinha toda preta, ou um quarto todo preto, um quarto todo vermelho, uma cozinha toda branca, é justamente você se enjoar com o tempo. Se a ideia é você não trocar muito rápido a sua decoração, eu sugiro para você não colocar somente uma cor na sua decoração, em piso, paredes, armários, móveis. O que você pode fazer para equilibrar isso? Escolher mais de uma cor, obviamente, né? Não deixar aquele ambiente só de uma cor única, por exemplo, o branco. Você pode mesclar com uma madeira que seja um pouco mais quente, como o frejó, pode colocar algumas plantas para fazer a complementação da decoração, ou numa sala pode colocar uma poltrona um pouco mais colorida, um azul, um verde, para dar esse ponto de cor que vai fazer total diferença na composição total da decoração de qualquer ambiente da sua casa. Para fechar o vídeo de hoje, pessoal, não poderia deixar de falar da iluminação. Pensar na iluminação é fundamental para você ter uma casa mais aconchegante e mais funcional, além de aconchego, tá, gente? E no caso da cozinha, eu vou falar para você não colocar a iluminação mais amarelada. Essa iluminação mais amarelada, que é por volta de 3.000 Kelvin, mais ou menos, 3.500 Kelvin, ela é utilizada mais em ambientes que a gente quer ter um relaxamento, como o quarto, a sala de estar, sala de TV. É bacana que você coloque essa iluminação um pouco mais amarelada, mesclada, né, com a iluminação mais neutra. Só que no caso da cozinha, não tem a necessidade de você colocar essa luz mais amarelada. Eu recomendo que você coloque somente a iluminação neutra, que é 4.000 Kelvin,
que ela já é suficiente para você manusear alimentos, cortar algum legume com uma faca, né? Ali a cozinha é um ambiente de trabalho. Agora, se você quiser colocar alguma fitinha de LED atrás do armário, aquele armário superior da sua cozinha, aí pode colocar uma iluminação um pouquinho mais amarelada, porque é uma iluminação secundária. Outro ambiente que eu também recomendo que você coloque essa iluminação neutra é o banheiro, gente. O banheiro eu sempre coloco uma iluminação central neutra e você pode fazer uma complementação com uma iluminação um pouquinho mais amarelada, que pode ser numa fitinha de LED ali dentro do nicho do box ou embaixo de uma marcenaria, né, no armário superior do seu banheiro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Coloque aqui embaixo qual desses itens você não tinha conhecimento ou você achou mais interessante ou ia cometer algum erro aí na sua obra e não vai cometer por causa desse vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!